é isso, a gente está muito aberto e a gente quer muito fazer isso em escuta e em conversa. Obrigada, Bruna. A gente fica muito feliz de te ouvir aqui e saber que podemos contar com você na Secretaria Nacional do Clima para entregarmos uma boa COP30. Bom, passando aqui para o meu outro lado, Luana, é prazer ter você aqui com a gente. A Bruna mencionou a questão do financiamento climático, né, da meta do NCQD. A gente conseguindo, e houve também um chamado no Urban 20 pelos 800 bilhões, né, enfim. A gente conseguindo esse recurso, como a gente pode garantir que esse recurso seja utilizado para a implementação da agenda urbana, para o avanço, né, da gente, como a Bruna também mencionou, a gente só tem um dado da UN Habitat que apenas 25% das NDCs hoje tem algum componente urbano, né? Então, a gente gostaria de ver até ano que vem, 10 anos do Acordo de Paris, esse número mudando, que é exatamente a proposta da iniciativa CHAMP. Mas agora, se o financiamento avançar como a gente quer, como é que a gente garante que isso vá uma parte para a agenda urbana? Bom dia a todos. Marina, obrigada pela pergunta. Ela é uma ótima pergunta, né? Como a Bruna já mencionou, a gente está aqui discutindo qual é a meta do financiamento climático, mas ele é uma estrutura complexa, né? Como é que a gente faz que essa discussão do NCQD ele perpassa pelos fundos e chegue até as cidades, né? Então, a gente começa com essa discussão aqui nas negociações da COP e depois disso o dinheiro ele precisa fluir. E, para isso, precisa uma grande orquestração de governos nacionais e subnacionais para o dinheiro chegar até a ponta. Isso não envolve só o dinheiro e mecanismos, né? Isso também requer um arcabouço legal, um arcabouço regulatório, um arcabouço fiscal, existência de projetos, planos e políticas. E aí vem a importância da cooperação multinível, que é muito o que a gente está discutindo aqui nesse painel, né? E como é que esse dinheiro ele tem chegado nas cidades, né? A gente percebe que tem um grande volume de recursos climáticos chegando, mas eles não são suficientes. O pouco que está chegando na ponta, eles têm dificuldade de serem acessados e, principalmente, não têm chegado nas cidades. Vou trazer uns dados recentes aqui para vocês, que é do CPI, que entre 2021 e 2022, 1,6 trilhões de fluxo de financiamento climático foram direcionados. Enquanto que a gente olha para as cidades, o fluxo de financiamento climático foi de 831 bilhões de dólares. Então, ou seja, é um volume muito menor. Sendo que a necessidade ela chega a ser 4,3 trilhões de dólares anuais até 2030. Então, a gente tem essa grande discussão de fluxos, mas não tem chegado até a ponta. E isso também se mantém quando a gente olha para o Brasil. O WRI fez um estudo junto com a GIZ em 2021 que analisou os grandes fundos climáticos que chegaram no Brasil, o dinheiro que chegou dos bancos multilaterais de desenvolvimento e bancos subnacionais e também de títulos verdes e viu que uma pequena parcela chegou para as áreas urbanas. Então, tem uma margem da gente aumentar esse fluxo de recursos que são direcionados do financiamento climático para as cidades. Mas, a partir daí, quais são os gargalos, né? Como já foi muito bem falado pelos Diaconias, da nossa experiência, desde 2015, a gente tem conversado com agentes financiadores, bancos de desenvolvimento multilaterais, bancos nacionais de financiamento para entender e também conversando com as cidades, né, colocando eles na mesma mesa para tentar entender quais são esses desafios para trazer esse fluxo de recursos para as áreas urbanas e ajudar ao atingimento das metas de NDC que a gente tem. Um dos principais pontos que apareceu, sim, é a questão da originação de projetos, né, que inclusive foi muito bem mencionado também pela Bruna, e dos avanços que tem tido no Fundo Clima. É muito importante ter a questão da estruturação de projetos, mas esse não é o único problema. Também tem a questão de o acesso dos recursos serem facilitados para as cidades. Eles não estão, as condições de acesso ao financiamento não respeitam a conjuntura econômica e fiscal que as cidades têm. Além disso, tem a questão da velocidade desses recursos, né? Em média, um projeto ele demora 2 anos desde o fechamento até a implementação. Então, isso é muito discrepante em relação à demanda das cidades. Então, dentro desse contexto de arcabouço complexo e essas barreiras de financiamento que a gente tem, como é que a gente pode facilitar os recursos do financiamento climático chegarem até a ponta, né? Então, a gente vê três pontos principais. O primeiro deles é trazer as cidades para o protagonismo da agenda climática, né? Como tu falou, bem, só uma pequena parcela representa a NDC para as cidades. Então, trazer o protagonismo.
porque elas são entendidas como principais pontos de emissões de energia, principalmente por transporte de resíduos, mas também por serem onde traz o benefício para as pessoas, né? Principalmente no que tange aos investimentos em adaptação. O WRI tem conduzido em mais de 10 países, junto com a Fundação Gates, um estudo para entender quais são os benefícios, né, quais são os dividendos dos investimentos de adaptação. E o que apareceu nos resultados preliminares é que o investimento em resiliência urbana, ele consegue trazer benefícios sociais, ambientais e econômicos até 6 vezes mais do que as perdas evitadas que esses investimentos vai vir proporcionar. Então, é muito importante. Então, do momento que a gente coloca as cidades dentro do protagonismo da ação climática, a gente consegue discutir a questão de fontes de recursos, mecanismos de financiamento, barreiras fiscais e regulatórias. Isso vai no meu segundo ponto de como resolver, né? O segundo ponto é usar o sistema de fomento nacional com coordenação do governo federal para atingir os objetivos da NDC. A gente não pode depender somente dos bancos de desenvolvimento multilaterais, que são uma das principais mecanismos de fazer o fluxo do financiamento climático global chegarem à ponta, mas eles não têm a capilaridade necessária para chegar até os municípios, especialmente os municípios que mais necessitam, que são os pequenos e médios. Então, por isso é importante a gente colocar e trazer uma coordenação multinível com os bancos de desenvolvimento nacionais e subnacionais, porque eles têm essa capilaridade de chegar até a ponta e fazer essa condução e coordenação com os objetivos da NDC e do Plano Clima. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro que a gente levanta é a promoção de iniciativas que elevam e coordenem a ação a agenda urbana para a questão da mitigação e adaptação à mudança do clima. E nisso, a gente parabeniza muito, a gente reconhece que é uma tentativa do programa de Cidades Verdes Resilientes, que programas como esse eles são essenciais para coordenar e direcionar os investimentos que estão indo nas áreas urbanas para a direção da mitigação e para a direção da adaptação. E esses tipos de programas, eles podem criar condições que mitiguem as barreiras que eu mencionei ali anteriormente, que também foi falado pelo Diaconias, que é a questão da originação de projetos, principalmente se conseguir implementar mecanismos e formas de financiar a estruturação de projetos e também criar condições que facilitem o acesso a recursos desses bancos de desenvolvimento subnacionais e nacionais que eu tinha mencionado anteriormente. Eu acho que o contexto é basicamente esse, a gente tem poucos recursos, né, disponíveis, e a gente tem que conseguir fazer desbloquear esse acesso dos recursos climáticos para as áreas urbanas, olhando e usando os instrumentos que a gente já tem no chão. Obrigada, Marina. Obrigada você, Luana. Bom, a gente está avançando aqui com o tempo, o embaixador tem hora para ir, mas acho que vai dar tempo. O embaixador, a gente deve terminar em 12h05, 10. Para a gente seguir, a gente também fica muito feliz de ter o Ministério das Cidades de novo no Brasil. Acho que é super importante, né, Bruna, para a gente avançar com essa interação interministerial, para a gente trazer a agenda urbana, que, né, pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas jovens, negras, das mulheres. Então, a gente está contando muito com o Ministério das Cidades para o programa Cidades Verdes Resilientes, Minha Casa Minha Vida, PAC, tantos outros programas importantes. Mas, embaixador, queria aproveitar a sua presença aqui para ouvir de você como o Ministério olha para esse olhar agora do federalismo climático. Como é que a gente avança no Ministério das Cidades para implementar essa NDC com enfoque urbano, com essa integração multinível no próximo ano aí? Obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Acho muito difícil eu dizer coisas inteligentes e articuladas depois das diferentes intervenções deste painel até agora e de algumas coisas que eu ouvi no painel anterior. Então, se vocês me permitirem, em vez de fazer uma intervenção acompanhando a pergunta da Marina, que eu vou responder, eu vou fazer uns comentários adicionais ao que eu vi. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, é simples. O Ministério das Cidades é um ministério de ação multinível. E ele é um ministério comprometido com a agenda do federalismo. Eu não vou chamar do federalismo climático, porque esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. Eu acho que foi dito com clareza que o nosso eixo é o Plano Clima e que, portanto, o Programa de Cidades Verdes Resilientes é uma espécie de braço operacional do Plano Clima. Ele precisa ser visto assim.
Mas eu acho que há outros programas, como a Marina levantou, nos quais a gente também precisa ter esse olhar, né, que eu vou chamar de um olhar não só do plano clima, mas um olhar do desenvolvimento sustentável. Me tem preocupado que tenha havido uma certa captura da agenda climática, da agenda de desenvolvimento sustentável. Para os municípios brasileiros, e sobretudo para os municípios pequenos e médios, resgatar a ideia do desenvolvimento sustentável, resgatar a ideia da transversalidade e mutualidade da Agenda 2030 é fundamental. Ficar preso só ao ODS 13 gera o risco de distorções que a gente, justamente como o Jaconias apontou, a gente precisa corrigir em benefício daquelas cidades que não se têm beneficiado. Porque é preciso, eu estava há pouco conversando com o Daniel ali no canto, antes no seminário, é preciso parar de vitimizar a vítima, né? Ou seja, de culpar a vítima do problema. Ou seja, as cidades não têm projetos, então a gente não manda dinheiro para elas. É um argumento complicado de se vender, né? Muito complicado. Não resta a menor dúvida, a experiência do Ministério das Cidades numa série de políticas públicas que a gente tem nos 5 braços do Ministério é de que a gente tem efetivamente dificuldade num sistema no qual a gente é demandado pelos municípios a cada programa, a cada entrega que a gente tem, a gente é demandado pelos municípios e a gente precisa, esse é o processo como ele é feito, com base nos orçamentos do PAC. E a gente se dá conta de que o que a gente está fazendo é reproduzindo as desigualdades que já existem, aprofundando as desigualdades que já existem. Então, é preciso ter um olhar sistêmico sobre como é que a gente enfrenta as desigualdades, não essas que a gente sempre fala, as desigualdades, mas as desigualdades no próprio território, entre os municípios, né? Para tentar, de alguma maneira, reverter esse processo. E eu acho que, portanto, é preciso a gente ter esse olhar mais holístico mesmo e resgatar, a meu juízo, na nossa discussão, a palavra desenvolvimento sustentável, porque é isso que nós estamos perseguindo. Nós não estamos perseguindo apenas enfrentar o risco climático, o que me leva ao terceiro comentário sobre a questão de risco. Eu estava aqui ouvindo o colega da Caixa e da BDE, e quando ele falou de risco, eu digo assim, gente, a gente está precisando urgentemente parar e dizer assim, o que é risco hoje? Né? O que é risco hoje? E eu acho que, sendo bem pragmático, uma das partes que eu acho que a gente está precisando olhar é justamente fazer uma nova leitura de risco. Okay? Uma nova leitura de risco, à luz do que a NDC que o Brasil apontou leva, ou seja, quais são as consequências do Brasil perseguir como uma agenda nacional, como uma agenda de país, essa NDC, como é que a gente tem que fazer a leitura de risco a partir dessa NDC? Qual é a leitura de risco que nos atende? E eu acho que não é como o sistema financeiro, sobretudo os bancos de desenvolvimento, hoje, bancos nacionais e subnacionais, não estou nem falando dos internacionais. Olha a questão de risco. Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter com o BNDES, precisa ter com a Caixa, precisa ter com os bancos regionais, a gente precisa ter essa discussão sobre o que é risco. É interessante porque, isso eu queria só uma nota de pé de página, além da gente aderir à Champ na COP28, em março desse ano, o ministro das Cidades tomou a decisão de aderir à Declaração de Chaillot, que trata da questão da descarbonização das edificações. Okay? O nosso olhar era sobre a descarbonização dos projetos habitacionais e sociais. Ou seja, como é que a gente incorpora essa agenda de descarbonização de forma dinâmica, de forma a rever, a partir, novamente, da ótica, da ambição que o Brasil tem em matéria de descarbonização, como é que a gente faz uma releitura da Minha Casa Minha Vida a partir disso. E uma das coisas que ficou clara nas discussões com os parceiros internacionais é que a nossa leitura de risco imobiliário está completamente errada. Né? Ou seja, hoje o cálculo que os bancos fazem, quando eles fazem um pacote de fazer um financiamento imobiliário, a leitura de risco não incorpora o risco ambiental, não incorpora a questão da resiliência. Ou seja, a maneira própria como o sistema financeiro lê risco, hoje, está insuficiente. Então, esse eu acho que é uma tarefa que a gente precisa enfrentar. Para o Ministério das Cidades, e eu tenho certeza que eu falo com conhecimento de causa, o ministro Jader Filho o tempo todo fala dessa questão,
dessas questões que eu levantei. Ou seja, a gente precisa encontrar maneira de reduzir o hiato que existe entre os grandes municípios que conseguem recursos e os pequenos e médios municípios. Então, nós estamos aprofundando a desigualdade no território, e não é aquela clássica norte, nordeste, não. O Jeco Nias, na própria aqui, falou da desigualdade dentro de áreas metropolitanas, perto do Rio de Janeiro, perto de Brasília, perto de São Paulo. Está acontecendo isso nas grandes áreas metropolitanas do Brasil, em quase todas elas, nós estamos reproduzindo esse mesmo modelo de desigualdade, que é profundamente nocivo para o país, entendeu? Então, ele é alienante, ele é realmente nocivo. Eu diria que essas seriam as minhas contribuições. Eu acho que são desafios importantes que a gente precisa enfrentar de forma prática. Aqui, a COP não é um fim. A COP 30 em Belém é uma meta. O presidente da República escolheu uma cidade símbolo para fazer a COP, que é Belém. O ministro das Cidades, a gente no Ministério das Cidades, tem dito que a gente espera que essa não seja uma COP da floresta, que seja uma COP das cidades. Belém é uma cidade, tem 1.300.000 cidadãos brasileiros morando na cidade menos arborizada das capitais do Brasil, no meio da Amazônia, com o maior índice de favelização, de precarização habitacional das grandes cidades brasileiras. É lá que a gente vai fazer a COP. Esses são os tópicos que a gente precisa discutir. Obrigado. Tem um microfone, você pode passar. Você passa. Obrigada, embaixador. Eu acho que o embaixador Antônio traz um ponto muito importante. Primeiro, conectar o painel anterior com esse. O painel anterior que falava de adaptação. Estava me recordando ontem que eu e Cristel tivemos no pavilhão do IDFC, falando com os bancos de desenvolvimento exatamente sobre os gaps de financiamento, mas um destaque para a agenda de financiamento para adaptação, né? Que o próprio Ministério do Meio Ambiente tem buscado ainda mais recursos para adaptação, e quando a gente fala de vulnerabilidade, de precariedade, de lidar com o risco, a gente não tem como lembrar do papel inspirador que o Brasil tem tido em trazer a agenda de adaptação na sua centralidade. E aí, passando aqui para o Cláudio, vou passar... Ele tem alguns slides aqui para a gente, mas queria deixar essa pergunta talvez orientadora. Como é que a gente pode utilizar as ações multiníveis para poder trazer ainda mais escala para a ação climática no nível local, dando exemplo de Belém, como o embaixador trouxe, e cumprir essa escala, esse problema, desse gap que a gente tem para adaptação como um todo para o Sul Global. O Cláudio está representando aqui o Centro de Financiamento do Sul Global. Obrigada, Cláudio. Muito obrigado. Eu tenho uma apresentação. Primeiro testar aqui se ela está funcionando. Um prazer estar aqui na mesa. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Agradeço a audiência por estar aqui. Bem, algumas considerações importantes em resposta à sua provocação. A primeira é que boa parte dos problemas que nós enfrentamos são de origem política, né? Eu acho digamos, interessante como aprendizado, mas de muito pouca utilidade prática, a conversa com os bancos de desenvolvimento. Eu falo disso como alguém que gosta muito de bancos de desenvolvimento. Por um motivo muito simples, eles não têm mandato para se autorreformar, né? Então, você vai falar de risco para o presidente do BID, não há nada que ele possa fazer, né? Porque tem comitês de Basileia 3, depois da crise de 2008, as regras ficaram mais duras, mas, ao fim e ao cabo, tudo acaba no Congresso americano, né, que é quem decide a capitalização ou não de um banco como o BID. Então, nós estamos no meio do processo de debate sobre a reforma do sistema multilateral de investimento. Tá? Eu queria falar um pouquinho da experiência, em respondendo a tua pergunta, da experiência dos subnacionais, tá? Em homenagem à FNP e inspirado aí na fala do Jeco Nias. Os municípios e estados, no mundo todo, eles cumprem o papel não só fundamental, mas o papel preponderante no financiamento da infraestrutura. E aí incluímos projetos baseados na natureza, projetos de adaptação climática, se for o caso, mas tradicionalmente é na esfera subnacional que se encontra
boa parte da mobilização para o financiamento e da execução de obras. Na China, Estado unitário, cerca de 70% dos recursos para a infraestrutura, para investimento em infraestrutura, são de origem dos entes subnacionais, prefeituras, províncias e tudo mais, tá? Mas nós vivemos no Brasil o rescaldo ainda da longa crise dos anos 90. A crise dos anos 90, acompanhamos, foram anos de muitas crises, né, por conta das crises do próprio sistema neoliberal. Isso gerou crise na Rússia, na Turquia, no Brasil, na Colômbia, ondas de crise, né? A crise do leste asiático em 97, depois a crise da Rússia, a própria crise do Brasil e da Argentina. Essas crises todas, elas são crise macro, mas elas começam nas províncias. Elas começam na província. A crise na Argentina estoura em Rosário, né? As crises sempre começam, 60% dos municípios russos faliram, deram default na crise da Rússia em 98. Tá? No Brasil, nós tivemos como consequência dessas crises, que vieram dos anos 80, o que nós chamamos a época do PROE, que envolveu a privatização dos bancos estaduais e, dentre outros, a renegociação da dívida dos estados e municípios, e a consequência ela se expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, que cria uma centralização do processo de financiamento dos subnacionais. Então, o Brasil, um Estado federado, tem uma das regras mais centralizadas dentro dos países que eu conheço, né? De financiamento, para seus entes subnacionais. Os Estados Unidos, os municípios, nós sabemos, emitem títulos públicos, né? Alguns deles baseados em recebíveis por conta de pagamento de conta de luz, pagamento de conta de água, tudo mais, tem fundos próprios para isso, mas eles emitem títulos públicos. É bem verdade que em 1940 eles tiveram uma grande crise que quebrou, também eles emitiram exageradamente, digamos assim, né? Mas digamos que em 1940 para cá eles melhoraram a governança disso e a regulação. Tá? A França, que é um Estado centralizado, os seus entes subfederados, os entes subnacionais, eles têm um alto grau de autonomia. Todos eles, obviamente, precisam de aval da União, entre aspas, para tomar empréstimos. Mas eles têm outros mecanismos que não são empréstimos com garantia da União. Né? A China, dentre eles. Tá? Na China, particularmente, nós temos o que nós chamamos de UDIC. O UDIC é uma empresa, é uma sociedade de propósito específico, que chamam de Off-Balance Finance. Eles criam uma sociedade de propósito específico, e essa sociedade de propósito específico tem como garantir as terras do município e emitem títulos públicos, e assim eles conseguem se capitalizar. Tá? O Ocidente tem previsto a falência da China há algumas décadas, mas eles têm feito isso desde os anos 80. E boa parte da resposta deles para a crise de 2008 foi resposta rápida. Em novembro estoura a crise, em fevereiro eles estavam com obras por todo o país. Todas elas porque elas foram delegadas para os entes subnacionais. As prefeituras fizeram isso, as províncias fizeram isso a partir das suas UDICs, das suas SPEs específicas. Tá? Nos Estados Unidos, como eu falei, eles têm os Municipal Bonds, que é baseado em contabilidade dos fundos específicos, né, com recebíveis específicos. Em vários lugares, as SPEs são utilizadas em nível municipal para mobilização de recursos, mas no Brasil isso é muito centralizado. Os municípios e estados dão calote no Brasil? Se você for na página da STN, nós temos ali um relato da STN dizendo que, nos anos desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles fizeram 1.500 pagamentos honrando dívidas não pagas por entes. Mas se você for desmembrar os dados, 87%, o primeiro pagamento só foi em 2016 e 87% desse pagamento se refere a dívidas de 2 estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por conta de 2016, que nós enfrentamos a maior depressão da nossa história, maior do que 1930, e obviamente tinha que estourar em algum lugar. Tá? Então, o default de municípios no mundo todo é uma coisa raríssima. Raríssima. Tá? E ainda assim, menos de 10% dos municípios receberam na história financiamentos com aval da União. Tá? No período de 2016 a 2022, né, que além da queda do coice, né, além da crise econômica, nós tivemos o Temer e o Bolsonaro. Né?
os recursos de transferência secaram. Então, os prefeitos tiveram acesso ao famoso FINISA, né? Com taxas de juros amigáveis de 17% a 20% ao ano. Eu sei porque, né? Nós contratamos isso na Prefeitura de Belém quando nós estávamos lá. 20% ao ano, gente, para uma prefeitura, né? Das que conseguem, tá? É num processo que leva 2 anos, um mandato de 4, né? Então, é um sistema pouco funcional. Então, o que é que eu estou falando aqui na realidade? Eu estou pegando um aspecto específico, tá? Considerando que virão trilhões, né? Como é que esses trilhões serão internalizados no Brasil? Com as atuais regras, esses trilhões não serão gastos, né? Não serão gastos. Vai ficar a STN passou, inclusive, um ano de greve, tá? Tem greve, é um ano. E os municípios, provavelmente, com o atual desenho institucional, não terão a capacidade de absorver esses recursos se eles vierem, tá? Então, nós precisamos, aqui é o gráfico da dívida, dos pagamentos de dívida, são acumulativos, basicamente Rio e Minas, né? Mas existe esperança, né? Para internalizar recursos, seja eles de qual origem for. Primeiro, os bancos públicos estaduais. Que surpresa, né? Os que sobreviveram, como o BDMG, ele tem feito o papel especializado de trato com os municípios mineiros. Eles fazem contratos de repasse com o BID, com o Banco Mundial, com a CAF. O que é que eles fazem? Eles fazem contratos, leoninos ou não, com municípios mineiros, municípios menores, que não poderiam ter acesso ao financiamento, porque não tem CAPAG, não tem essas coisas todas, né? E num contrato onde a garantia é o FPM. Muitos poucos municípios mineiros tiveram que dar deram calote, né? Eu não conheço nenhum. Então, o BDMG capta no mercado internacional e consegue capilarizar no município de Minas, resolvendo parte desse problema. O Banpará, o meu estado, não pode, porque até hoje a PGFN tem um parecer por conta de um acordo do PROER, ainda em 1999, que proíbe o Banpará de fazer esse tipo de coisa. Então, já que o mundo está acabando mesmo, né, acho que está na hora de nós acabarmos antes esse emaranhado austericida de legislação que remonta aos anos 90, né? E precisamos inovar institucionalmente, tá? Existem linhas de crédito também, de repasses para empresas estatais e estaduais, para desenvolver SP e dentre outras, tá? Então, tem novidades que não são tão novas assim, mas que fogem ao padrão, aguardar algum repasse do Tesouro, né? Ou de uma emenda, né, nesse momento, ou tentar fazer um empréstimo a juros elevados, que durará 2 anos para os poucos municípios que podem fazê-lo, tá? Então, pensando em sugestões ainda muito iniciais do que a gente tem discutido, né? A maior concentração de municípios, eu falei na mesa passada, de municípios pobres no Brasil, hoje se situa no sul do Pará, Bico do Papagaio e sul do Maranhão. É um bolsão de pobreza e miséria ali, não é mais no Nordeste, é uma concentração. Se fosse possível, por exemplo, através de um banco estadual ou a partir de um consórcio, a lei dos consórcios, autorizar, a lei dos consórcios permite, por exemplo, contratos de repasse com instituições financeiras, ou a criação de uma empresa pública que pudesse gerenciar contratos de repasse em instituições multilaterais, instituições financeiras nacionais, com pessoal dedicado à realidade daquele município específico. Vocês imaginam um prefeito de Santana da Araguaia tendo que ir até Belém, 1.500 quilômetros, falar com o gerente do Banco da Amazônia, que está preocupado em não perder seu emprego se ele der um empréstimo que vai ter um calote, ou então com o Banpará ou outro. O Brasília, pior ainda, mas, quer dizer, é inimaginável. Ele não tem condições físicas ou capital cultural para tratar disso, né? Então, precisa de um pessoal especializado, alguém que entenda a realidade do território. E esse foi o segredo da sobrevivência de alguns bancos estaduais. A possibilidade de uso do SPS, para finalizar, que eu já falei demais. Você deve estar imaginando, não, na China faz SPS, que absurdo fazer. Nós já estamos fazendo isso no Brasil. As PPPs são isso. Só que no sistema de PPPs, o que é que você pega? Você cria um mecanismo onde um fluxo de recebíveis, pagamentos de tarifa elétrica, tarifa de água, alguma outra tarifa de coleta de resíduos sólidos, ela cria um fundo de recebíveis, tá?
Só que quem vai receber esses recursos é uma empresa privada